Arrancou esta segunda-feira a Operação Páscoa 2024 por parte da GNR. Para nos falar melhor sobre esta ação, é hoje nosso convidado o Capitão Tiago Machado, comandante do Destacamento de Trânsito do Carregado. Capitão, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Começo por lhe perguntar em que consiste esta operação. Boa tarde, muito obrigado. Esta operação, como tem sido normal pela Guarda Nacional Republicana, atendendo à época festiva, que é a Páscoa, e também às férias escolares, temos a consciência que existe maiores deslocações, quer para o norte, quer para o sul do país, das pessoas, para gozarem também esta época festiva junto das suas famílias. E neste sentido nós vamos desenrolar esta operação em duas fases. Uma primeira fase que iremos sensibilizar e apoiar as pessoas também para as questões da segurança rodoviária e não só, também para as questões da segurança na convivência normal do dia-a-dia. E depois iremos incidir mais sobre uma fiscalização mais intensiva e também com uma maior presença nas estradas a partir do dia 28 até ao dia 1, que é o dia em que termina a nossa operação. Estes dias são especialmente escolhidos também porque são os dias que, por norma, são utilizados para as pessoas deslocarem no final da semana e depois no início da semana para regressarem às suas casas para iniciar o período laboral. Quais vão ser as estradas mais críticas e que merecem, então, uma maior atenção? As estradas mais críticas são sempre as autoestradas, os itinerários complementares e os itinerários principais. Sendo no seguimento daquilo que eu já referi, vamos estar mais atentos às estradas que vão para o norte, estas autoestradas e estas ICs, e aquelas que vão para o sul, porque existe também uma grande parte das pessoas que aproveitam estas mini-férias também para se deslocar para o sul e para gozar também algum tempo de descanso neste período. O feriado e o domingo de Páscoa serão aqueles dias em que a GNR vai ter mais atenção, digamos assim? Sim, em termos de deslocamento rodoviário será sempre a quinta-feira da parte da tarde, a sexta-feira da parte da manhã e depois no regresso, sim, no domingo de Páscoa da parte da tarde e na segunda-feira ainda da parte da manhã, porque há muitas pessoas que aproveitam o domingo de Páscoa na totalidade e deslocam-se depois para as suas casas só na segunda-feira. O excesso de velocidade é o principal enfoque desta operação e que outras infrações vão estar atentos? O principal enfoque é a velocidade e também o consumo do álcool. Ainda verificamos também pelo que decorreu nas últimas operações que ainda existe muita a condução sob a influência do álcool. E é uma situação que nos preocupa, além da velocidade também, porque retira faculdades ao condutor e já vimos que o condutor ainda adota alguns comportamentos de risco e a velocidade porque potencia as consequências de um acidente de viação. Ou seja, as consequências para os ocupantes do veículo em caso de acidente vão aumentar exponencialmente e é isso que nós queremos também prevenir, que caso ocorram os acidentes, nós queremos prevenir sempre a sua ocorrência, mas caso ocorram que sejam com o mínimo de consequências possíveis. E convém também falar do estado do tempo, é possível que haja chuva, que conselhos pode deixar aos condutores? Sim, principalmente com a chuva, o conselho que eu dou aos condutores é que adaptem a velocidade às condições climatéricas, porque as vias estão preparadas para estas situações, mas tem que verificar também se os veículos estão preparados para estas condições, nomeadamente os pneumáticos e o sistema de travagem. Além disso, depois o comportamento do condutor tem que se adaptar àquilo que são as condições atmosféricas, nomeadamente baixar a velocidade exercida, tendo em conta as condições da via, também fazer um planeamento do seu itinerário e do seu tempo de descanso para com a viagem que vão realizar e depois evitar também os comportamentos de risco, porque associado também às condições climatéricas, potencia muito o acidente. E sente que há uma maior sensibilidade por parte dos condutores sobre a postura que devem adotar ao volante? Nós tentamos fazer isso todos os dias e ainda mais quando é no período deste tipo de operações em que temos a plena consciência que existe mais trânsito na estrada. Mas os condutores ainda continuam a ter alguns comportamentos de risco, nomeadamente a utilização do telemóvel durante a condução, o não posicionamento do veículo o mais à direita possível, a não indicação da mudança de direção e isto são comportamentos de risco, bem como também a ultrapassagem pela direita e, como referimos, o excesso de velocidade, que é uma das principais causas e onde origina mais consequências. Apesar do nosso enfoque e da nossa sensibilização, tal como esta operação, que temos uma sensibilização inicial, notamos que os condutores ainda têm muitos comportamentos de risco e é essa a nossa batalha diária. Aconselho assim algum período específico para evitar trânsito? Como referi, nós estamos à espera que o maior fluxo de trânsito seja sempre no final e no início
dos dias, ou seja, no final do dia 28 e no início do dia 29, isto porque é o final da época de trabalho que as pessoas aproveitam para se deslocar. Se adotar uma viagem fora destes períodos, possivelmente teremos menos fluxo de trânsito e terá uma viagem mais tranquila, com menos filas ou com menos problemáticas. Capitão, só para fecharmos, os militares vão ter uma atitude mais pedagógica ou de tolerância zero? Vamos ter uma atitude sempre pedagógica ao início desta operação, que é a sensibilização, e iremos intensificar a fiscalização a partir do dia 28. Contudo, vamos ter sempre uma perspectiva sempre educativa do condutor. Muito bem. Capitão, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado e boa noite.